Por exemplo aí, uma coisa que se utiliza bastante. Michele, você pode desligar seu microfone, por favor? Então, um material que se utiliza bastante para realizar eletrólise ígnea são baterias, baterias que gerem carga elétrica, tá? Então, acopla-se uma bateria no lugar do gerador ali, fios condutores são ligados nos dois eletrodos e esses eletrodos são parcialmente mergulhados na substância fundida, que sofrerá a eletrólise. Aí, nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte: um dos eletrodos vai representar o polo positivo da nossa cuba eletrolítica. O polo positivo, nesse caso da eletrólise, ele é chamado de ânodo, tá? Toma muito cuidado, gente, muito cuidado, para não confundir lá com as reações de pilha. As reações de pilha, a montagem de uma pilha é muito semelhante a essa que a gente está representando no slide aí de uma eletrólise, com a diferença que o eletrodo positivo, o polo positivo, é o cátodo da pilha. Aqui no caso da eletrólise ígnea, o eletrodo positivo, o polo positivo da nossa cuba eletrolítica, é o ânodo e não o cátodo. Por que ele é o ânodo? Porque é nele que ocorrerão as reações de oxidação. No ânodo sempre ocorre reações de oxidação. Por que aqui é o polo positivo, então, e não o polo negativo, como era na pilha? Porque nesse caso, o ânodo, gente, é sempre o local onde ocorre o descarregamento dos elétrons, ou seja, os elétrons eles vão ser descarregados, eles vão ser passados para o polo positivo, para o ânodo. Então aqui, como nesse caso é no polo positivo que ocorre o descarregamento de elétron e não no polo negativo, como é nas reações de pilha, então aqui o ânodo é representado pelo polo positivo da pilha, da cuba eletrolítica, tá? Como no ânodo ocorrem as reações de descarregamento de elétrons, consequentemente, aqui ocorrem as reações de oxidação, tá? No outro eletrodo, que é o eletrodo negativo, esse eletrodo negativo, que é o representa o polo negativo da nossa cuba eletrolítica, ele representa o cátodo da nossa célula, tá? O cátodo é o polo negativo nas reações de eletrólise. Por que o cátodo é o polo negativo? É porque no cátodo que ocorrem as reações de redução. E como as reações de redução ocorrerão no polo negativo da pilha, da cuba eletrolítica, desculpem, é por isso que a gente vai chamá-lo então de cátodo e não de ânodo, como era nas reações de pilha. Nesse cátodo, no polo negativo, ocorrerá a passagem de elétrons, ou seja, os elétrons que foram descarregados lá no polo positivo vão ser conduzidos através do fio do condutor até o polo negativo, e no polo negativo esses elétrons vão se associar à substância que vai sofrer a eletrólise, no caso o cloreto de sódio, tá? Então o que ocorre nessa cuba eletrolítica enquanto a eletrólise estiver ocorrendo? No cátodo, os íons cloreto, como eles têm carga elétrica negativa, significa que eles têm elétrons sobrando. Consequentemente, esses elétrons que estão sobrando no íon cloreto, eles vão ser passados para o ânodo, vão ser passados para o polo positivo da nossa cuba eletrolítica. Quando o cloreto fornece elétrons para, no caso aí, para o nosso ânodo, ele se transforma em gás cloro, em Cl2. Esse gás cloro ele começa a ser eliminado na forma gasosa, por isso vai ocorrer formação de bolhas nessa parte da nossa cuba eletrolítica onde representa o ânodo, tá? Consequentemente, esses elétrons que são liberados pelos íons cloretos quando eles se transformam em gás cloro, eles seguem o fluxo aí dos elétrons, vão passar pelos fios condutores e vão até o cátodo, no polo negativo da nossa cuba eletrolítica. Nesse polo negativo, esses elétrons vão ser passados para os cátions sódio que estão mergulhados nessa solução. Nessa solução não, nesse líquido, nessa substância que está fundida. Os cátions sódios, eles são cátions porque eles estão
precisando de elétrons, está faltando elétrons para que eles adquiram a estabilidade eletrônica, eles estão com elétrons em falta. Por isso, os elétrons que são recebidos pelo cátodo vão ser passados para os cátions. Nos cátions ocorrerá a redução do cátion, ou seja, ele passa da sua forma iônica para a sua forma metálica e, consequentemente, a formação do metal sódio. Então, nessa eletrólise ígnea, representada aí na eletrólise do cloreto de sódio fundido, ocorre formação de gás cloro, HCl2, quando os íons cloreto do sal sofrem a oxidação, e formação de sódio metálico, quando os íons sódio do sal sofrem a redução no cátodo da nossa cuba eletrolítica. Então, resumidamente, existem 3 reações químicas que ocorrem aí, 3 processos que a gente pode representar que estão ocorrendo na nossa cuba eletrolítica nesse processo de eletrólise ígnea. O primeiro é a reação de fusão, né, do cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio é representado pela fórmula NaCl. Quando ele sofre fusão, quando ele é derretido, ele vai sofrer dissociação dos seus íons, que antes estavam juntos, agora eles se separam, e vai formar um íon positivo, que é o íon sódio, o Na+, e um íon negativo, que é o íon cloreto, que é a primeira reação química. A segunda reação é a reação de oxidação, a reação que vai ocorrer no ânodo da nossa pilha, no polo positivo. Os íons cloreto que foram formados na primeira reação, como eles estão com mais elétrons do que eles precisam, está sobrando elétrons para eles, eles vão doar esses elétrons para o ânodo, para o polo positivo da nossa cuba eletrolítica, e assim eles sofrem a oxidação, formando gás cloro, que é o Cl2, e 2 elétrons livres, porque tem que unir 2 íons cloretos, cada um doa 1 elétron, então forma-se 2 elétrons, e o gás cloro, que é representado pelos símbolos, pela fórmula Cl2, porque ele é formado por 2 átomos de cloro unidos. Tá? E a terceira reação que ocorre na nossa cuba eletrolítica é a reação de redução, que ocorre no cátodo, que representa o polo negativo da cuba eletrolítica. No cátodo, os elétrons que foram doados lá pelo íon cloreto, lá na segunda reação no ânodo, vão ser passados para os cátions sódio, que estão livres na solução. Esses cátions ganham esse elétron e, ao ganhar o elétron, se transformam em sódio metálico. Tá? Então, o cátion, o Na+, ele é representado pelo símbolo mais, porque ele indica que está faltando um elétron para ele. Quando ele ganha esse elétron que veio lá do cloro, ele se transforma em Na0, que é o sódio metálico. Tá? O sódio na sua forma sólida. Consequentemente, como foi liberado 2 elétrons por cada molécula de cloro formada lá no ânodo, então tem 2 elétrons que vão seguir o fluxo até o cátodo da nossa cuba eletrolítica. Esses 2 elétrons têm que ser passados para o sódio. Como o sódio só pode receber 1 elétron, então eu preciso de 2 íons sódio para receber 2 elétrons, cada um deles recebendo 1, e formar então duas moléculas, né? No caso nesse não chamamos exatamente de moléculas, mas 2 sódios metálicos, tá? 2 átomos de sódio metálico nessa situação. O sódio ele começa a se depositar no fundo da cuba eletrolítica e o gás cloro evapora por ser um gás. À medida que a gente continua fornecendo corrente elétrica para esse sistema, vai ocorrendo essa transformação, essa eletrólise, até que todos os íons cloro tenham virado gás e todos os íons sódio tenham virado um sólido. Tá? Aí vai restar no fundo do recipiente, depois que acabar tudo, resta só sódio dentro do recipiente e o cloro foi evaporado. Tá? Dessa maneira, a gente pode representar uma reação global da nossa cuba eletrolítica. Essa reação global é uma união das 3 reações anteriores. A reação de dissociação do sal,
a reação de oxidação, que ocorre no ânodo, e a reação de redução, que ocorre no cátodo. Tá? Juntando essas três reações, olha aqui, por exemplo, lá na primeira reação eu tenho 2 cloretos no lado dos produtos. Na segunda reação eu tenho 2 cloretos no lado do reagente, corto os dois. Na primeira reação eu tenho 2 sódios para os lados dos produtos. Na terceira reação eu tenho 2 sódios no lado dos reagentes, corto os dois também. Na segunda reação eu tenho 2 elétrons no lado dos produtos, e na terceira reação eu tenho 2 elétrons no lado dos reagentes, corto eles também. O que sobrou para eu montar minha reação global? Do lado dos reagentes, eu tirei da segunda reação, eu tirei o cloreto e tirei o sódio, e tirei os elétrons. Então só sobra o 2NaCl, que é da primeira reação. Do lado dos produtos, eu tirei o 2Na+, o 2Cl- e os 2 elétrons. Então vai sobrar só o Cl2, que é o cloreto, o gás cloro, desculpe, e o 2Na0, que é os 2 átomos de sódio metálico. Então, monto a minha reação global só com as substâncias que restaram do processo da eletrólise, aí, as substâncias que eu não fiz a retirada delas a partir da junção das 3 equações químicas anteriores. Tá? A eletrólise ígnea, por exemplo, ela é muito utilizada na obtenção de substâncias metálicas a partir de algum composto que apresente átomos desse metal na sua composição. Aqui, por exemplo, eu estou representando aqui para vocês um exemplo do que acontece na indústria para a obtenção do alumínio. Aquele material que a gente usa, por exemplo, para confeccionar talheres, que é utilizado para confeccionar a parte de protetiva dos carros. Basicamente, aí, tudo que está à nossa volta, a gente usa alumínio na sua composição. Tá? O alumínio ele é um metal muito presente no nosso dia a dia. Então, como que é obtido o alumínio aí nas indústrias? Tá? Primeiro, o alumínio é obtido de um minério chamado de bauxita. Tá? Esse minério da bauxita, ele passa por diversos processos de separação de mistura. Esses processos de separação de mistura, eles envolvem aí vários processos físicos de moagem, de separação por densidade e tudo mais, até que então tem a obtenção de um pozinho branco que é chamado de alumina. E junto com a alumina vai ter criolita também. Criolita é uma outra substância que também tem alumínio na sua constituição. Aí essa substância, a alumina e a criolita, elas vão ser fundidas, vão ser derretidas e colocadas num recipiente, numa cuba eletrolítica, como está sendo representado ali naquele sistema. No caso, o líquido em azulzinho ali seria essa alumina e a criolita fundidas. Posteriormente, faz-se então o processo da eletrólise sobre esse material fundido. E aí a reação de eletrólise que vai ocorrer é a reação que está representada ali em cima, tá, gente? A alumina é o óxido de alumínio, L2O3. Quando ele é fundido, ele vira 4 íons alumínio, 4Al3+, e 6 íons oxigênio, né? 6 ânions de oxigênio, que é 6O-2, tá? Aí, os eletrodos que são colocados nessa cuba eletrolítica, os eletrodos positivos e, no caso, os eletrodos negativos, são os seguintes. O eletrodo positivo, que é, no caso, o ânodo da nossa cuba eletrolítica, vão ser eletrodos feitos geralmente de carvão ou grafite, carbono puro, tá? Já a parte que representa o cátodo, que é o polo negativo, é o próprio recipiente que está armazenando a substância que vai sofrer a reação de fusão. Percebam ali que os fios condutores, um deles está ligado nos 3 eletrodos de carvão e o outro está ligado diretamente no recipiente que está armazenando. Então, representando que o recipiente ele também é um eletrodo. À medida que começa a fornecer corrente elétrica para esse sistema, o alumínio vai sofrer a reação de redução, ou seja, ele vai ganhar elétrons e vai formar alumínio, alumínio na sua forma pura, né, na sua forma de alumínio sólido. Na verdade não é sólido porque como está muito quente ele permanece derretido.
E o oxigênio sofre a reação de oxidação, perde seus elétrons e vira gás oxigênio. Esse gás oxigênio reage com o carbono dos eletrodos do ânodo, no caso do polo positivo, formando o gás carbônico que é liberado para o ambiente. Esse é um processo realizado na indústria metalúrgica para a obtenção de alumínio a partir da alumina, que é um óxido de alumínio obtido a partir da bauxita. Tá? Essa eletrólise, gente, ela é muito aplicada na indústria de obtenção de metais. Tá? O segundo exemplo é a eletrólise aquosa. Que diferenças que a gente obtém aqui no caso das eletrólise aquosa para a eletrólise ígnea? A primeira diferença de todas é que o composto que vai sofrer as reações de oxirredução, ou seja, o composto que sofrerá a eletrólise, ele está misturado com água e não na sua forma derretida, na sua forma fundida, como no exemplo anterior. Se ele está dissolvido em água, a água, naturalmente, ela também sofre dissociação iônica. Ou seja, ela forma íons positivos e íons negativos naturalmente, como a gente já estudou lá na parte de pH, de equilíbrio químico. Tá? Esses íons positivos e íons negativos provenientes da ionização da água, eles vão competir com os íons da substância que vai sofrer a eletrólise para que ocorram as reações de oxirredução. Então, o H+ da água vai competir com o íon positivo da substância que vai sofrer a reação, que no caso vai ser colocado para sofrer reação de eletrólise. Da mesma forma, o íon hidroxila da água também compete com o íon negativo da substância que vai ser colocada para sofrer a eletrólise. E aí, agora havendo uma competição entre íons, existe uma fila de prioridade para a ocorrência das reações de oxirredução, que é essa tabelinha que está colocando aí falando da facilidade de descarga. Tá? A facilidade de descarga representa a prioridade de quem sofrerá as reações de oxidação ou de redução quando estejam em solução aquosa. Tá? Lembrando que em solução aquosa, a água sempre forma H+ e OH-. A outra substância, o outro íon positivo e o outro íon negativo vão competir com esses dois íons para sofrer as reações de oxidação ou de redução. Olhem, por exemplo, aí nessa tabela. Do lado esquerdo, a gente tem ali metais alcalinos, lítio, sódio e potássio, alcalino terrosos, berílio, magnésio e cálcio, e alumínio. Está antes do H+. Significa que se a gente fizer uma solução de eletrólise aquosa, onde a solução que vai sofrer a eletrólise, ela contenha algum desses íons positivos, que estão do lado de cá do hidrogênio, significa que quem vai sofrer a reação de redução é o hidrogênio preferencialmente, é o H+ preferencialmente. Agora, se na nossa solução aquosa tiver alguns dos íons que estão do lado direito do hidrogênio, que é o manganês, o zinco, ferro, níquel, cobre, prata, mercúrio, ouro e etc., esses metais vão sofrer a reação de redução no lugar do hidrogênio. Então, se a gente tiver uma eletrólise onde exista algum desses metais que estão aqui do lado direito em solução aquosa, eles sofrem a reação de redução no lugar do hidrogênio. Tá? A mesma coisa acontece com os íons negativos da solução. O íon negativo vai competir com as hidroxilas formadas pela ionização da água. Tá? Se o íon negativo for um ânion oxigenado ou fluoreto, significa que a hidroxila sofre, no caso, a reação de redução, preferencialmente no lugar desses ânions. Agora, se os ânions presentes em solução forem ânions não oxigenados, como Cl-, que é o cloreto, Br-, que é o brometo, o I-, que é o iodeto, ou o hidrogênio sulfato, que é o HSO4-, esses ânions vão sofrer a reação de oxidação preferencialmente no lugar da hidroxila. Tá? Vamos aplicar isso num processo prático, num exemplo prático aqui. Um exemplo de solução aquosa de cloreto de sódio. Tá? Agora não é mais eletrólise ígnea. Tá?
cloreto de sódio não está fundido. Agora o cloreto de sódio está misturado em água. Como que vai ocorrer essa eletrólise aqui então? Mergulha-se ali um cátodo e um ânodo nessa solução. O cátodo ele vai ser um eletrodo feito de algum material que pode ser inerte ou não, ou seja, algum material que não sofra corrosão enquanto está ocorrendo a eletrólise. O ânodo também pode ser feito de algum material que não sofra corrosão, ou pode ser feito também de algum material que sofra corrosão enquanto está ocorrendo a eletrólise. Como a gente tem uma eletrólise aquosa agora, o que vai acontecer então? Primeiro, ocorre a autoionização da água, que é a molécula de água sendo quebrada e formando íons positivos e íons negativos. No caso, íon hidrogênio, H+, e íon hidroxila, OH-. Tá? Segundo, quando a gente mistura o sal em água, ele sofre dissociação iônica. Então ele vai formar o NaCl, que é o sal, forma íon sódio, Na+, e íon cloreto, que é o Cl-. Então agora, dentro da minha cuba eletrolítica, na minha solução que está dentro da minha cuba eletrolítica, eu tenho 2 íons positivos e 2 íons negativos. Um deles proveniente da ionização da água, que é o H+, o outro da dissociação iônica do sal, que é o Na+. Dos íons negativos, um vem da ionização da água, que é a hidroxila, o outro da dissociação iônica do sal, que é o cloreto. Tá? Esses íons eles vão competir para quem vai sofrer a reação de oxidação no cátodo e quem vai sofrer a reação de redução no ânodo. Tá? Olha aqui, eu tenho 2 íons positivos que vão competir para sofrer a reação de redução, que é o íon hidrogênio, o H+, e o sódio. Voltando no exemplo anterior, olha aqui. O sódio, percebam ali, o Na+, ele está antes do hidrogênio na tabela de prioridades para sofrer reação de redução numa eletrólise aquosa. Significa que na competição entre sódio e hidrogênio, o hidrogênio vai sofrer a redução preferencialmente. Tá? Então, voltando lá na nossa eletrólise. Aqui no ânodo, no polo positivo, onde ocorrerá as reações de oxidação, de redução, desculpem, nesse ânodo, o sódio não vai sofrer redução. O sódio vai permanecer em solução aquosa na sua forma iônica. Porque quem tem preferência para receber os elétrons do ânodo é o hidrogênio, como a gente viu na tabela anterior. Então o íon hidrogênio ganha os elétrons do ânodo e forma gás hidrogênio na forma de H2. Lá no cátodo, por sua vez, quem vai sofrer a oxidação? O Cl- ou o OH- proveniente da ionização da água? Voltando aqui, olhando a tabela. Olha aqui. O Cl-, que é o ânion cloreto, ele está ao lado direito da hidroxila, nessa tabelinha da facilidade de ocorrência de reações de oxidação. Se ele está ao lado direito, a setinha está apontando para o lado direito, significa que o cloreto tem prioridade para sofrer a reação de oxidação lá no polo negativo da nossa pilha, no cátodo. Então, o cloreto vai sofrer a oxidação no lugar da hidroxila da água. Então, é o íon cloreto que vai fornecer os elétrons para o cátodo, sofrer a reação de oxidação e virar gás cloro. E os elétrons deles passam pelo fio ali e são levados até o polo positivo, até o ânodo, onde no ânodo os íons hidrogênios vão ganhar esses elétrons formando o gás hidrogênio. Tá? Então, nessa minha reação de eletrólise do cloreto de sódio, é formado o gás hidrogênio, o H2, porque aí o H que recebe os elétrons lá no ânodo, e gás cloro, Cl2, lá no cátodo, porque é o Cl-, o ânion cloreto, que fornece os elétrons ali. Tá? Então agora eu tenho 4 reações ocorrendo nessa minha cuba eletrolítica. A primeira é a autoionização da água, que está ali em cima. A segunda é a dissociação iônica do sal. A terceira é a reação de redução dos cátions H+. E a terceira é a reação de ionização dos ânions cloreto.
Fazendo uma reação global para essa nossa eletrólise aquosa do cloreto de sódio, mesmo passo, gente, que a gente fez lá nos exemplos anteriores. Se em uma das reações eu tenho alguma substância que é produto e em outra ela é reagente, eu vou eliminar da minha reação global. Então olha lá primeiro, na autoionização da água tem 2H2O. Na dissociação iônica, na redução e na oxidação, em nenhuma das três eu tenho H2O no lado dos produtos. Então eu vou manter o 2H2O. Continuando, 2H+, lá na autoionização da água, está no lado dos produtos. Agora nas outras três eu vou olhar do lado dos reagentes. Eu tenho 2H+, na reação de redução ali também. Então eu vou cortar os dois. Tanto o H+, da autoionização da água, quanto da redução, eles vão ser eliminados da minha reação global, não vão ser representados. Continuando, o OH-, eu tenho 2 na autoionização da água, e depois ali eu não tenho mais nenhum na parte dos reagentes. Se eu não tenho mais nenhum na parte dos reagentes nas outras três equações, vou manter o 2H2O- do lado dos produtos. E faço a mesma coisa para todas as substâncias que tem nessas 4 equações aí de eletrólise. Tá? Por fim, o que vai restar para a gente montar uma reação global para representar na forma de uma equação química só tudo que está acontecendo nessa nossa cuba eletrolítica fica assim: 2NaCl mais 2H2O, formando 2Na+, 2OH- mais H2 mais Cl2, que são as substâncias que vão permanecer aí depois que eu fizer todo esse processo de eliminação dos semelhantes nas 4 equações químicas que a gente tem de equações intermediárias da nossa eletrólise aquosa do cloreto de sódio, certo? Para que geralmente utiliza-se esse processo de eletrólise aquosa, tá, gente? O processo de eletrólise aquosa, ele pode ser usado com muita frequência para geralmente depositar sobre uma peça metálica uma camada de um outro metal que garanta alguma propriedade para aquela peça que ela não teria se ela não tivesse essa camada. Esse é um processo industrial que a gente chama de eletrodeposição ou galvanoplastia. Tá? Como, por exemplo, vocês podem ver ali, tem 5 chaves. Cada uma delas está com uma coloração diferente. Porque cada uma delas recebeu uma camada de um metal diferente. A primeira níquel, a segunda cobre, a terceira prata, a outra ouro e a próxima ródio. É popularmente, gente, para a gente entender o que é galvanoplastia, sabe quando você vai comprar alguma joia, por exemplo? Joia não, né? Alguma bijuteria. E geralmente aparece lá, o vendedor fala assim: ah, essa daí é banhada a ouro. O que seria o banhado a ouro? Nada mais é do que aquela peça que você está comprando, aquela bijuteria que você está comprando, ela sofreu um processo de galvanoplastia ou eletrodeposição, onde foi acrescentado àquela peça uma capinha. É como se fosse feita uma superfície, uma camada de ouro nela, para que ela apresente algumas propriedades de interesse. Tá? Essa galvanoplastia ou eletrodeposição é um exemplo da utilização da eletrólise aquosa no nosso dia a dia. Tá? Por que se faz a galvanoplastia? Primeiro, para aumentar a resistência da peça. Geralmente a peça ela é feita de um metal muito maleável, que pode sofrer torção, pode sofrer quebra muito facilmente. E aí faz-se uma galvanoplastia, uma deposição de algum metal que seja mais resistente, que não sofra tanto assim com impactos mecânicos, por exemplo. Outro exemplo, protege contra a oxidação. Se você compra, por exemplo, uma bijuteria que não é banhada a ouro, passou 2, 3 semanas que você usou ela, ela já vai pretear inteira. Isso significa que o metal do qual é feita aquela bijuteria está sofrendo oxidação, por isso ele fica escuro. É o processo de oxidação. Quando esse metal ele é banhado a ouro, ele sofre uma capa de ouro, o ouro é um metal que não oxida. Consequentemente, bijuterias que são banhadas a ouro não sofrem oxidação, elas não vão pretear com o tempo, porque no caso o ouro é um metal nobre e não sofre o processo de oxidação. Pode ser para aumentar a durabilidade, para que o material tenha uma vida útil mais longa.
para aumentar a condutividade elétrica ou térmica, quando é algum material que precise dessas duas características. Ou então simplesmente para deixar mais bonitinho, como foi o caso dessas 5 chaves ali. A deposição de níquel, cobre, prata, ouro ou ródio ali não teve utilidade nenhuma a não ser deixar as chaves coloridinhas. Como que ocorre a galvanoplastia, então, ou a eletrodeposição? Lembrando, isso aqui é um exemplo de aplicação de eletrólise aquosa. Então, é exatamente de tudo que eu falei ali anteriormente para a eletrólise aquosa, é o que vai acontecer na galvanoplastia. Tá? A diferença aqui vai ser o quê? No cátodo, no polo negativo da nossa cuba eletrolítica, eu vou colocar ali como eletrodo a peça que eu queira depositar a camada sobre ela. Por exemplo, é um anel. Então eu vou colocar o anel como cátodo. O anel vai ser meu polo negativo da minha pilha. Da minha cuba eletrolítica. No ânodo, eu posso colocar lá no ânodo uma substância, um material que seja feito do material que eu quero que se deposite sobre a minha peça. Por exemplo, eu vou colocar lá uma barrinha de ouro, por exemplo, que vai servir para depositar o ouro na minha peça, que eu quero banhar ela a ouro. E vou mergulhar esses dois materiais em uma solução aquosa contendo o íon que eu desejo depositar sobre a peça. Ou seja, que contenha o meu íon de interesse que vai ser depositado sobre a minha peça. No caso aqui, por exemplo, como eu estou falando de banhar a ouro, então na minha solução aquosa eu tenho que fazer lá uma solução de água e um sal, onde o sal, o íon positivo desse sal, seja o íon ouro, AU+3, tá? Tem que ser o íon ouro. À medida que fornece corrente elétrica para esse material, para essa cuba eletrolítica, vai ocorrer exatamente os processos que a gente falou anteriormente. No cátodo, ocorre as reações que a gente comentou lá de oxidação, onde a substância vai começar a se depositar. Aliás, no cátodo ocorrem as reações de redução, né, no caso, desculpem, onde a substância que estava na forma iônica, ela vai se depositar sobre o polo, vai se depositar sobre a peça. Aqui no caso do nosso exemplo, é o cobre que está se depositando sobre a barra ali, metálica. E lá no ânodo, o ânodo começa a ser consumido à medida que a reação acontece, porque no caso lá no ânodo está ocorrendo as reações de oxidação. Então, ocorrendo as reações de oxidação, ele é consumido para liberar mais íons na solução e esses íons poderem ser depositados lá no cátodo, tá? Fazendo assim com que a peça, então, ela vai sendo revestida por uma camada do metal que eu estou fazendo a galvanoplastia. No caso, o ouro, por exemplo. Para a gente finalizar nossa aula de hoje, vamos falar sobre estequiometria na eletroquímica. Ou seja, o processo de estequiometria, o processo da gente determinar a quantidade de substância formada, consumida e etc., para as reações eletroquímicas, as reações de pilha ou reações de eletrólise. Tá? Primeira coisa que a gente precisa saber para entender o processo de estequiometria de uma reação de eletroquímica é a lei de Faraday, que diz que a quantidade de uma substância transformada durante uma reação de eletrólise é diretamente proporcional à quantidade de mol de elétrons que circula pelo sistema. Ou seja, a quantidade de mol de elétrons que vão passar pela cuba eletrolítica. Tá? Lá em 1908, Millikan ele determinou a carga elétrica de um elétron. Ele propôs que um elétron tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se a gente aplicar um elétron, 1 mol de elétron, a gente aprendeu lá na nossa aula presencial ainda que 1 mol de qualquer substância ele segue a constante de Avogadro. Para eu ter 1 mol de qualquer substância, eu preciso de 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas daquela substância. Se eu estou falando 1 mol de elétrons, então eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Eu quero saber qual é a carga de 1 mol de elétrons, então eu vou multiplicar a carga de um único elétron
que foi a descoberta por Millikan, vezes a quantidade de partículas que tem em 1 mol, que é a constante de Avogadro. Eu esqueci de colocar ali o menos 19 e o A23, eu esqueci de colocar sobrescrito, tá? Mas devia estar como potência, o menos 19 e o 23 ali. Então, fazendo essa multiplicação, vou encontrar que 1 mol de elétrons tem uma carga elétrica aproximada de 96.485,33 e uma dízima periódica coulombs. Para ficar mais fácil, a gente diz que 1 mol de elétrons tem carga elétrica aproximada de 96.500 coulombs, que é a unidade de medida para carga elétrica aí, tá? Aí, isso daqui vocês veem bastante em física, gente. Para a gente determinar a corrente elétrica que passa por um sistema, utilizamos a carga elétrica que é aplicada sobre ele, divididos pelo tempo de duração, que é a variação do tempo pela qual essa carga elétrica foi aplicada. Então, I, que é a corrente elétrica, é igual a Q, que corresponde à carga elétrica, divididos pelo ΔT, que é a variação do tempo. Ou eu posso mudar essa minha equação dizendo que a quantidade de carga elétrica aplicada por um sistema é igual à corrente elétrica, que é I, vezes o tempo de duração dessa aplicação. Tá? Finalizando, vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente poder entender um pouquinho sobre esse processo da eletroquímica, da estequiometria aplicada à eletroquímica. Então, olha ali, ele fala assim: suponha que uma pilha de zinco e cobre em funcionamento produza a quantidade de carga igual a 3,86 vezes 10 a quinta coulombs. Calcule a massa de zinco oxidado e a massa de cobre reduzida, no caso depositada, no cátodo da pilha. Então ele quer saber qual é a massa, quanto de zinco vai sofrer oxidação e quanto de cobre sofre a redução no cátodo da nossa pilha. Tá? Então aqui, primeiro passo, preciso descrever aqui as reações de oxidação do zinco e a redução do cobre. O zinco, quando ele sofre oxidação, então o zinco na sua forma metálica, ele vai formar o cátion Zn mais 2 e 2 elétrons livres, porque se ele está sofrendo oxidação, ele tem que perder elétrons. Já no caso o cobre, como ele vai sofrer a redução, o cobre na sua forma iônica, cobre mais 2, com 2 elétrons, ele precisa ganhar 2 elétrons e vai sofrer a redução formando cobre metálico. Eu vou usar essas duas equações para eu poder fazer meu cálculo estequiométrico. Agora o segundo passo. O segundo passo é o seguinte: eu vou lá na tabela periódica. Lá na tabela periódica eu vou encontrar o zinco e vou olhar lá qual é a massa do zinco. Lá vai ter 64,9 alguma coisa, não é um número exato. Então, para a gente poder trabalhar com números inteiros, eu vou arredondar essa massa do zinco para 65. Aquele número que é dado lá na tabela periódica é a massa atômica, a massa de um átomo. Mas a gente pode extrapolar isso, a massa de um átomo, para 1 mol de átomos de zinco, que é o mesmo valor, o mesmo número, só que agora no valor dado em gramas. Então, se a massa de um átomo é 65 unidades, a massa de 1 mol de átomos de zinco é 65 gramas. 1 mol de zinco é capaz de produzir, olha lá na minha reação de oxidação, 2 mols de elétrons. É o número que está na frente dos elétrons ali. A gente sabe que 1 mol de elétron tem carga elétrica de 98.500. Tá? 98.500 é o que a gente falou aqui atrás. 96.500, desculpa. 96.500 é a carga de 1 mol de elétrons. Como o meu zinco forma 2 mol, eu vou multiplicar esse valor por 2. Então, 96.500 vezes 2 dá 193.000 coulombs. Então, 65 gramas de zinco formam 2 mol de elétrons, que é 193.000 coulombs a carga elétrica dele. X gramas de zinco, porque eu não sei quantas gramas de zinco vão ser formadas, é a minha pergunta, são produzidas com 3,86 vezes 10 a quinta coulombs de carga elétrica, que fala lá que foi essa carga que foi aplicada sobre a pilha. Fazendo essa regra de 3 ali,
vamos chegar que a quantidade de zinco formada com aquela carga elétrica, 3,86 vezes 10 a quinta coulombs, é 130 gramas de zinco. Vamos fazer a mesma coisa agora lá para o cobre. Olha lá no cobre agora. A gente vai lá olhar na tabela periódica qual que é a massa do cobre. Procurar lá o cobre na tabela periódica e encontrar a massa atômica dele. Descobrimos a massa atômica do cobre. Vamos descobrir que a massa atômica do cobre é de 63,5 gramas. Tá? A massa atômica não, a massa molar do cobre é 63,5 gramas. Que significa que um mol de cobre de Cu mais 2 tem essa massa. Um mol de cobre, para formar um mol de cobre, consomem-se 2 elétrons, que é o que está dizendo na minha reação química de redução ali. Tá vendo? 2 elétrons, eu preciso de 2 elétrons para formar o cobre metálico. 1 mol de elétron, a carga é 96.500. 2 mol, a carga será 193.000 coulombs. Como fala lá no início que a carga elétrica aplicada pelo sistema foi de 3,86 vezes 10 a quinta coulombs, essa carga vai produzir x mol em massa de cobre. Fazendo a regra de 3, determinamos que a massa de cobre produzido nessa equação é de 127 gramas. Tá? Vamos lá. Agora um segundo exemplo. Esse segundo exemplo a gente vai fazer juntos. Tá? Fala ali. Epa! Esse é igual ao anterior? Espera aí. Deixa eu mudar aqui. Vou mudar a apresentação para vocês agora. Só um pouquinho. Deixa só eu achar aqui o material que a gente vai usar na nossa aula agora. Para eu compartilhar com vocês. Aqui, ensino médio. Só um minutinho que meu computador tá uma carrocinha, ele tá demorando um bom tempo para poder carregar o material que eu quero. Essa é a 11, então química 11. Vamos lá, área de trabalho. Pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês, então, a apostila de vocês. Quem tiver com a apostila física aí, pode acompanhar direto pela própria apostila. Eu só vou compartilhar com vocês a apostila para quem não tiver com ela em mãos, tá? Para que todo mundo possa acompanhar a gente fazendo um exercício junto que envolva essa estequiometria de uma reação química, tá? Deixa eu só achar a página aqui onde está para compartilhar com vocês. Opa, não é a 11, é a 12, estou na apostila errada. Paciência, gente, que a carroça aqui tá sendo puxada por 2 boi preguiçoso. Quem já tiver com a apostila, gente, quem quiser já ir acompanhando junto comigo, pode abrir direto lá na página 21, se já tiver com a apostila, tá?
Eu estou aguardando abrir aqui o arquivo para eu poder compartilhar a apostila com quem ainda não tem, mas tá lerdo o processo. Página 21. Pessoal, só não liga não, que já vai estar realizado o exercício, já está pronto aqui, porque a apostila é a apostila do professor, tá? Mas vou compartilhar com vocês para que vocês vejam aqui e eu possa ir explicando como fazer o exercício certinho, tá? Então vamos lá. Deixa eu aumentar o tamanho aqui para a gente poder acompanhar junto. Então olha ali, primeiro número 1. Ele fala assim: calcule a massa de prata depositada no cátodo de uma eletrólise de AgNO3 em que a carga elétrica utilizada foi de 1,93 vezes 10 a sexta coulombs. Tá? E ele dá a massa da prata ali, que é 108 gramas por mol, a massa molar. Qual que é o nosso primeiro passo, gente? Primeiro passo, a gente precisa escrever essa equação que está em vermelhinho aqui, que é a equação de redução da prata. Tá? Como que eu vou saber montar essa equação, gente? Você vai pegar uma tabela periódica, tá? Se você não tiver essa facilidade ainda, você vai pegar uma tabela periódica, vai achar a prata lá na tabela periódica, o Ag, que é a prata, e lá naquela tabela periódica você vai olhar a distribuição eletrônica da prata. E vai olhar o último número dessa distribuição eletrônica, que representa a quantidade de elétrons que a prata tem na sua última camada eletrônica. Essa quantidade de elétrons na última camada eletrônica representa a carga elétrica do íon formado pela prata. Tá? Por exemplo, se você fizer isso, você vai encontrar lá que na última camada eletrônica da prata, ela tem um elétron. Significa que a carga elétrica dela é mais 1. Portanto, ela se estabiliza ganhando um elétron, tá? Para ela ficar estável. Então, para a gente montar a equação de redução da prata, como ela precisa de um elétron só para virar a prata metálica, para se tornar estável, a gente vai escrever a equação dessa forma aqui. Ag mais E menos, formando Ag0, que é a prata metálica. Prata na sua forma iônica, mais elétron, forma prata metálica. Agora, o segundo passo, a gente vai fazer a estequiometria da nossa reação. Ou seja, o quanto de prata foi depositada no cátodo. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Olha ali, a primeira equação, gente. A primeira equação diz assim: um elétron é necessário para formar a prata metálica. Então, qual que é a carga elétrica de 1 mol de elétrons? Discutimos anteriormente que é 96.500. Então, 1 mol de elétron, que tem carga elétrica 96.500, é capaz de produzir 108 gramas de pratas, que é, no caso, a massa molar da prata que foi dado lá em cima, no finalzinho do nosso exercício. Mas a corrente elétrica que foi aplicada na nossa eletrólise não foi de 96.500 coulombs, foi de 1.930.000 coulombs, ou 1,93 vezes 10 a sexta. Essa quantidade de carga vai produzir X de massa de prata. E aí fazemos a regra de 3, 96.500 vezes X é igual a 108 vezes 1.930.000. Vamos encontrar que a massa de prata formada é de 2.160 gramas. Tá?
sempre fazemos esse processo. Se você olhar os demais exercícios feitos aí, todos eles envolvem esse processo ali, ó. Monta-se a equação de redução e determina-se a quantidade de massa formada, ou a carga elétrica do sistema, ou a corrente elétrica, etc. Tudo baseado naquela equação que a gente comentou anteriormente, tá? Pessoal, seguinte, falamos aqui então da parte de eletrólise, que representa a última parte da nossa equação, da nossa apostila do segundo bimestre, que falava sobre eletroquímica, tá? Essa parte da eletroquímica, gente, ela é um conteúdo que eu falo para vocês que ele é, assim, tipo, um conteúdo chave em avaliações externas de química. Por exemplo, lá, vamos supor, Enem, vestibulares, sempre usam conceitos de eletrólise em suas avaliações, tá? Por quê, gente? Porque a eletrólise, ela é um processo que praticamente no nosso dia a dia hoje, a gente não pensa em nenhum material que a gente utiliza em nosso dia a dia que não tenha passado anteriormente por um processo de eletrólise durante a sua formação. Vamos pensar aí só, simplesmente, o computador que você está usando ou o celular que você está usando, as peças metálicas que são utilizadas na produção, na confecção desse material, foram geradas, foram produzidas utilizando-se o processo da eletrólise para a obtenção delas, tá? Então, esse processo de eletrólise, esses conceitos de eletrólise, ou qual é a reação que ocorre no cátodo, por que o cátodo representa o polo negativo da cuba eletrolítica, qual é a reação que ocorre no ânodo, por que o ânodo representa o polo positivo, por que é diferente na pilha e na eletrólise, por que na pilha o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o negativo, já na eletrólise é o contrário, o ânodo é o positivo e o cátodo é o negativo. Isso daí é tudo conceito importante que a gente precisa adquirir para essas avaliações externas que a gente vai fazer. E como eu acredito que o interesse de todos vocês aqui seja o vestibular, imagino eu que vocês vão querer sair na frente aí numa avaliação externa que vocês vão fazer, tá? Então, quem está com dificuldade nesse conteúdo, gente, eu sei que ele é chato, eu sei que ele é complicado. Você lembrar que no cátodo vai ocorrer a reação de oxidação, no cátodo no ânodo vai ocorrer a redução, ou é no cátodo que ocorre a redução, ou é no ânodo que ocorre a oxidação, enfim. Para a gente lembrar disso, é só a gente sentando e estudando o material, tá? Essa apostila de vocês aqui, eu acho ela muito sucinta, ela é muito resumida, tá? Ela traz aí as coisas bem resumidamente. Então eu aconselho vocês, se vocês estão com dificuldade, se vocês não estão conseguindo compreender esse negócio do que a gente está falando de pilha e eletrólise e tudo mais, você dá uma procurada em conteúdo na internet, tá? Não necessariamente videoaula. Pode ser videoaula, que você vê outra pessoa trabalhando o conteúdo também. Fica melhor? Sim, fica. Porém, procura material físico, é material para você poder ler, para você poder estudar também pela internet, tá? Porque só a nossa apostila ela traz isso muito resumido, muito sintetizado, que não vai te dar um aporte suficiente aí para que você consiga compreender. E também você sempre tem a opção de, caso você esteja com qualquer dificuldade que seja, você pode assistir a nossa aula, que eu sempre posto a aula que eu gravo todas as nossas aulas e depois eu posto lá no Classroom, com exceção de uma ou outra que eu acabo esquecendo de gravar quando a gente faz online, tá? Mas recorre a essa aula, procura tentar acompanhar os slides, tentar compreender o que foi trabalhado, e você pode me perguntar também pelo WhatsApp, pode me perguntar pelo Classroom para a gente poder tirar essas dúvidas. Beleza? Certinho.